Palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o Evangelho de João, capítulo 2, os versículos 1 até 11, a página 1470 do Novo Testamento. Evangelho de João, capítulo 2, os versículos 1 a 11. 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "O vinho acabou." Jesus respondeu: "Não é preciso que a senhora diga o que devo fazer. Ainda não chegou a minha hora." Então ela disse aos empregados: "Façam o que ele mandar." Ali perto estavam 6 potes de pedra. Em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: "Encham de água estes potes." E eles os encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou: "Agora tirem um pouco da água destes potes e levem ao dirigente da festa." E eles levaram. Então o dirigente da festa tomou a água, e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinham vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso, ele chamou o noivo e disse: "Todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho." Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim ele revelou a sua natureza divina, e os seus discípulos creram nele. Esta é a palavra do Senhor. Bem-aventurados são aqueles que a ouvem, guardam e também praticam em seu coração. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com vocês. Amém. Podem tomar lugar. Estimados irmãos, estimadas irmãs, como é bom estar de volta e poder celebrar com vocês. Como é bom iniciar um novo ano, podendo vivê-lo na comunhão com Deus. Como é bom poder experimentar, sentir o cuidado de Deus a cada novo dia. Como é bom poder alimentar a alma com a palavra de Deus recebida com fé. Como é bom saber que Deus fez uma aliança conosco e Ele quer que a nossa relação com Ele seja alegre e marcada pela sua graça. O Evangelho que ouvimos há pouco fala da graça e do amor de Deus por nós, revelado em Cristo, e de uma forma muito bonita, de uma forma muito festiva. O Evangelho de hoje nos leva até a uma festa de casamento, realizada há cerca de 2000 anos atrás, em Caná, na Galileia. As festas de casamento judaicas eram festivas e alegres. Eram um grande congraçamento entre as famílias que durava até 6 dias. Se nós temos a tradição do Herco, né? Era de 3 dias. A festa de casamento era de 6 dias. Reuniões, conversas, música e dança faziam parte do rito. O vinho oferecido aos convidados
Jesus, a sua mãe e os seus discípulos foram convidados para este casamento, cujos noivo e noiva não sabemos sequer o nome e a família, né, a quem eles pertenciam. Durante a festa do casamento acontece algo inesperado, não previsto. Acabou o vinho, símbolo de alegria e hospitalidade. Não teria como ir adiante com a festa. É a parte integrante. Ou pelo menos, não seria mais a mesma. Além disso, seria um grande constrangimento para as famílias diante dos convidados, daqueles que estavam ali. É quando Jesus vê alguns potes de pedra para armazenar água, usada nos rituais de purificação dos judeus, e pede que sejam preenchidos até a boca. Em seguida, pede que um pouco desta água seja levada ao dirigente da festa. Quando ele bebe, percebe que tomou o melhor vinho da festa e diz ao noivo, lá no versículo 10, todos costumam servir primeiro o vinho bom e depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor. Este milagre de Jesus, a transformação de água em vinho, é repleto de significados e aplicações para a nossa vida. Em primeiro lugar, ele acontece numa festa de casamento. As imagens do casamento, da aliança, do noivo e da noiva, da festa de casamento, do banquete, são usados na Bíblia para falar da relação de Deus com o seu povo, da relação de Deus conosco. A nossa relação com Deus acontece porque Ele faz uma aliança conosco. O próprio Lutero, quando fala da troca feliz, sugere a nossa alma como noivo, e Cristo como noivo. Já em Isaías, capítulo 25, versículos 6 e 7, diz que Deus promete oferecer um banquete para todo o povo no Monte Sião, com as melhores comidas e os vinhos mais finos. Um outro símbolo destacado pelo Evangelho são os potes de pedra com capacidade para armazenar, em média, 100 litros de água, usados nos rituais de purificação. Esses potes são um dos símbolos da religião judaica, que era baseado no cumprimento da lei e na capacidade das pessoas de a cumprirem. A relação do povo com Deus não era de liberdade, mas no cumprimento de leis e rituais opressores. Quando Jesus usa estes potes para a água de purificação e transforma a água em vinho, ele está substituindo o símbolo da lei e da opressão pelo símbolo da graça e da alegria na relação com Deus. Estimada comunidade, se a festa de casamento em que Jesus transforma água em vinho é uma metáfora para a nossa relação com Deus, e o vinho é uma metáfora para a hospitalidade, a graça, a abundância e a alegria, então nós podemos nos permitir a perguntar: como está a nossa relação com Deus? Como está a tua relação com Deus? Temos experimentado a nossa relação com Deus como algo feliz, como uma festa de casamento? Temos nos sentido cuidados e amados por Ele? Você tem se sentido assim?
Temos nos sentido amados e cuidados por Ele? Metaforicamente pergunto, ainda tem vinho nessa festa de casamento? Ou seja, ainda nos sentimos acolhidos na graça de Deus, amados, felizes? Ou às vezes a vida é pesada demais e parece uma festa de casamento onde o vinho acabou? Cara comunidade, não estou fazendo nenhuma apologia ao vinho ou às bebidas com álcool. Sabemos da dor de pessoas e famílias sentem em virtude do seu consumo excessivo e também do alcoolismo. E nos colocamos como igreja como refúgio e auxílio para as pessoas que precisam de suporte nesta área. Nós temos um espaço que é usado aqui na nossa comunidade para isso. Estamos apenas fazendo uso desse milagre cheio de simbolismos realizado por Jesus para revelar o amor de Deus. Dito isso, entendo que a mensagem que este Evangelho nos traz é que Jesus veio para que a nossa relação com Deus não seja marcada pela lei, mas pela liberdade do Evangelho. Para que a nossa relação com Deus seja de sentir a sua graça, o seu cuidado, o seu amparo a cada dia. O Evangelho de hoje nos ensina e nos chama a viver este ano, o ano de 2025, com alegria, vivenciando diariamente a graça de Deus. Nos ensina que o Jesus que se revela a nós neste tempo de epifania é aquele que veio para que não nos falte nunca a graça e o amor de Deus, e nunca nos falte a alegria de viver na sua comunhão. Para terminar, o dirigente da festa se admirou que o melhor vinho foi servido no final da festa de casamento. O melhor, Deus tem guardado para nós no final. É lá que nos encontramos a cruz de Cristo. É lá que encontramos a comunhão com Deus. É lá que encontramos o amor em sua plenitude. O versículo 11 diz que é assim que ele revelou a sua natureza divina e os discípulos creram. Que esta palavra nos alimente a fé em Cristo e nos leve a testemunhar dizendo: eu creio no Trino Deus. E eu convido a neste momento nós fazermos isso. Nós dizemos em quem nós cremos, que nós cremos em Deus, com as palavras do credo apostólico. E depois ainda fazemos também cantando a nossa fé. Então convido aqueles que podem a se colocarem de pé para confessar a sua fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna.